noite a todos. Boa noite. Que Jesus, porque é em nome dele que nós estamos hoje aqui, amigos, que ele ilumine a nossa noite, ilumine os nossos corações, que a gente saia daqui pelo menos com algum pontinho de reflexão para a gente levar como lição de casa, para nós nos tornarmos pessoas melhores. E a gente vai começar cantando Quanta Luz, e quem souber canta junto. Evangélico, e ele fala sobre o poder da oração. E aquele filme mexeu demais comigo. E de repente aí era um complô do universo. Tudo que eu pegava para ler ou para assistir falava da oração e do poder da oração. E aí eu decidi montar uma palestra falando sobre isso. E semana passada, buscando mais alguma coisa para acrescentar, eu li um livro sobre Paulo. Eu sou fã de carteirinha de Paulo, o apóstolo Paulo. Aquele que falou assim: se eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens e não tivesse amor em mim, eu nada seria. Então ele fala sobre o amor, sobre a caridade. E eu sou fã de carteirinha há 25 anos, quando eu descobri Paulo lendo Paulo Estevão. E aí então eu montei a palestra da seguinte forma: de Saulo a Paulo, vigiar e orar. Então esse vai ser o tema que a gente vai conversar hoje. Quando a gente fala de Paulo, por que eu sou fã de carteirinha de Paulo? Paulo errou. Paulo, aliás, fez tudo errado. E de repente, por que ele errou? Né? Ele era um doutor das leis, ele estudou as leis. Ele,
achava que ele estava certo quando ele começou a perseguição aos cristãos. Porque ele não entendia o que eles estavam dizendo e eles achavam que aquelas ideias revolucionárias agrediam as leis que ele estudou. E ele perseguiu, matou o Estevão, que é um dos personagens desse livro, né? Paulo Estevão. E perseguiu. E quando ele está indo entrar na cidade de Damasco, ele ia com a intenção de prender e punir o Ananias, que era um senhorzinho que tinha convertido a noiva do Paulo, a Abigail, que já tinha desencarnado nessa ocasião. E ele, revoltado, ele quis descontar toda a ira dele nesse senhorzinho cristão. Então ele vai a caminho de Damasco com a intenção de vingança, com ódio no coração. E de repente ele vê uma luz tão intensa que ele nem consegue olhar para aquela luz. E daquela luz ele vê sair um homem, porque ele não conheceu Jesus pessoalmente. Jesus já tinha sido morto, já tinha sido crucificado quando ele começou a ouvir falar de Jesus. E de repente daquela luz surge aquele homem que ele não conhecia e ele pergunta: quem és? E Jesus diz a ele, nessa época ele chamava, mais perto, mais baixo. Assim, melhor? Assim. Eu não gosto muito de mim. Então, nessa época ele chamava Saulo e não Paulo. E aí ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus. Nessa hora, Saulo na época, compreendeu o tamanho do erro que ele havia cometido. Porque ele entendeu que Jesus era real. E mais do que isso, ele sentiu a energia de amor de Jesus. Porque Jesus emanava essa vibração. E aí ele percebeu o tamanho do erro que ele havia cometido, caiu de joelhos e falou para Jesus assim: Jesus, o que queres que eu faça? A partir daquele momento, Saulo deixou de existir. Ele se tornou Paulo a partir daquele momento. E graças a ele, hoje nós aqui do Ocidente temos conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Porque Paulo foi o responsável pela divulgação dos ensinamentos em todas as regiões onde não teria chegado esses ensinamentos se não fosse pela ação de Paulo. Não tinha distância para ele. Ele percorreu distâncias assim imensas. E naquela época não havia transportes como hoje, avião. Era na raça, a pé, por mar, né? Com muito sacrifício, sem dinheiro. E a partir daí, Saulo se transformou em Paulo. E eu sou fã de carteirinha dele por isso. Ele errou. Ele assumiu que ele errou para ele mesmo. Ele ficou uns 4 anos lá no deserto, porque ele era, além de doutor da lei, além de estudar as leis, ele tinha uma profissão, ele era tecelão, ele fazia redes. Naquela época era tradição, tinha que ter uma profissão artesanal, assim, mais braçal, e ele sabia fazer isso. Então ele ficou uns 4 anos no deserto pensando no que ele fez, refletindo, interiorizado para dentro dele mesmo. A partir do momento que ele se sentiu competente, ele saiu fazendo o que ele veio fazer nessa encarnação que ele esteve aqui como Saulo. Ele não ficou chorando o que ele tinha feito, ele não ficou olhando para trás, ele se perdoou, ele entendeu que ele errou e a partir daquele momento eu não vou errar mais. Então ele representa para mim a possibilidade que a gente tem de transformar a nossa vida. Às vezes, por um erro que a gente cometeu, a gente passa o resto da nossa vida nos punindo, não nos perdoando, porque o perdão, gente, precisa começar inicialmente com nós mesmos. Nós precisamos nos perdoar. E muitas vezes a gente não aceita um erro que a gente cometeu e por causa disso a nossa vida para ali. E a gente entra em depressão, e a gente fica doente, e a gente não consegue encontrar um novo caminho por não se perdoar. Saulo, ou Paulo, agora ele já é Paulo,
representa para nós a possibilidade de a gente mudar o destino da nossa vida hoje. Se a gente fez tudo errado lá atrás, a partir de hoje eu tenho a oportunidade de mudar tudo isso. Como? Mudando a minha forma de agir. Se ele percebeu que ele foi injusto quando ele perseguiu aqueles cristãos, o que ele fez? Ele mudou essa situação, doando amor para milhares de pessoas que ele nem conhecia. Com isso ele compensou aquilo tudo que ele havia feito. Porque essa lei da ação e reação não é igual à lei de Talião. Olho por olho, dente de... eu matei, então ele vai me matar. Não. Eu matei, mas se eu conseguir transmutar aquela situação doando amor para aquela pessoa que eu prejudiquei, eu não tenho que necessariamente ser assassinado. Eu tenho que transmutar. Então, se eu prejudiquei, eu mudo aquela situação doando amor. Ele fez isso o resto da vida dele. Então, tudo aquilo que ele fez para as pessoas, ele sentiu na pele. Ele foi apedrejado, muitas vezes quase morto, recolhido pelos amigos como morto, de tanto que tinha apanhado. Foi preso, foi injustiçado, foi caluniado. Tudo que ele, de certa forma, tinha feito, ele sentiu na pele. Porque ninguém pode fugir dessa lei. Mas ele compensou isso com amor. E a partir dali, a vida dele foi outra. Então, para mim, ele é um exemplo. Porque a gente... às vezes não se sente capaz de mudar a nossa vida. E cada dia novo que a gente tem de presente, encarnados, é uma oportunidade de a gente traçar uma nova vida, um novo destino, com perdão, começando por mim, né, por cada um de nós, porque assim eu consigo perdoar o meu próximo, né? E quando a gente fala de Paulo, uma vez a gente numa discussão, assim, numa conversa, porque Jesus está assim muito longe ainda da nossa realidade. Ele não errava mais. Ele já, quando ele esteve na Terra, ele já estava num nível de evolução elevadíssimo, ele já não cometia mais erros. Então, quando a gente fala em Jesus, é uma coisa que está muito ainda, é o nosso objetivo. Todos nós vamos nos tornar seres de luz como ele, um dia. Mas ainda está numa distância muito grande. Paulo é uma coisa mais real, porque ele esteve aqui e ele errou. Só que uma coisa que eu nunca tinha percebido, e olha que eu já li bastante sobre Paulo, é que eu vou primeiro falar um pouquinho de Jesus. Jesus, a gente tem uma ideia equivocada, que o maior sofrimento de Jesus foi a crucificação. Ele foi escoteado, ele foi torturado, ele foi pregado numa cruz, né? Mas não foi. Isso não foi o pior, o maior sofrimento de Jesus. Primeiro que isso não afetou Jesus, porque ele era amor e perdão. Então as pessoas estavam agredindo Jesus fisicamente e ele estava retornando amor para aquelas pessoas e perdoando. Então isso não afetou Jesus. Ele já tinha passado desse nosso nível, né, de evolução, de, poxa, ele está me magoando, ele se sentiu ofendido, ele não se sentiu assim. O mais difícil para Jesus foi um ser de luz como ele ter que diminuir a sua faixa vibratória para conseguir encarnar num planetinha triste como o nosso, um planetinha de provas e expiações, com uma densidade pesada. Para vocês terem ideia, esse processo que Jesus precisou para diminuir a faixa vibratória e conseguir encarnar, demorou quase 1000 anos. Ele foi reduzindo, isso porque ele era um ser de tamanha evolução que conseguiu fazer isso. Porque ele tinha que ir mentalmente diminuindo até conseguir se ligar a um corpo físico, um ser naquele nível de padrão evolutivo dele. Então eu estava lendo, não sei, essa semana, uma comparação que o autor fez assim, com uma águia que está acostumada a voar quilômetros de altura naqueles picos altíssimos, inclusive mora lá, né? Voando livre, solta, aquelas asas enormes, começa a descer numa descida contínua até chegar na Terra, e chegando na Terra ela
vê um lago de lama, entra naquele lago, se suja inteiro, as asas perdem a leveza e ainda tem que submergir. Então essa é a comparação do que Jesus precisou fazer para conseguir encarnar aqui. E por amor, gente. Ele não precisava mais encarnar, ele já tinha passado dessa fase como espírito. Ele não tinha mais nenhuma ligação kármica de precisar encarnar para resgatar alguma coisa. Ele já tinha trabalhado tudo o que ele podia. Ele participou da formação do nosso planeta. Então olha como o nível de evolução de Jesus é altíssimo. E ele fez isso por amor. Então a gente tem essa ideia errada da crucificação. O flagelo maior para ele foi ter que descer no nível da gente, mas isso é prova de amor, né? E junto com ele e nada aconteceu assim, Jesus vai para a Terra e começou. Não, foi um planejamento muito bem feito, porque a espiritualidade não trabalha com coincidência nem acaso, gente. Tudo é feito todo um planejamento muito detalhado. Junto com Jesus foram preparados centenas de espíritos que com ele iriam encarnar para trazer essa mensagem de amor que ele veio trazer. Aqueles cristãos que morriam nos circos cantando e agradecendo, são esses espíritos que foram trazidos e preparados. Paulo era um desses espíritos, não foi por acaso. Jesus não escolheu Paulo porque vinha lá na estrada, não. Paulo é um desses espíritos que tinha sido designado por Jesus para, com ele, fazer transmitir a mensagem de amor de Jesus. E o que aconteceu com Paulo? Foi isso que é legal. Essa nova forma eu não tinha visto dessa forma ainda. Por que Paulo começou a perseguir os cristãos? Se ele era um espírito preparado, ele era um espírito com uma evolução, porque ele não seria escolhido se não fosse, tanto que depois ele fez. Mas por que ele se perdeu naquela fase em que ele era Saulo? Por que ele se perdeu? Porque quando a gente está aqui encarnado, a matéria, o poder, cegam a gente. Então, de repente, os espíritos que estavam em volta dele, que eram aqueles sacerdotes arrogantes, egoístas, que tinham sede de poder, começaram a influenciar o Saulo, que nessa época era Saulo, né? Para ele enxergar a situação de uma forma equivocada. A gente chama esse processo de obsessão. A obsessão pode acontecer de desencarnado para encarnado e de encarnado para encarnado. No caso de Saulo, deve ter acontecido os dois processos. Os encarnados eram aqueles sacerdotes que queriam... Por que os sacerdotes queriam matar Jesus e mataram Jesus? Jesus não fez nada legal, assim, para que eles pudessem. Porque Jesus falava em igualdade. Jesus falava que nós éramos todos irmãos. Jesus falava em perdão. Jesus falava em amor. Isso não combinava com o perfil daqueles que tinham o poder. Quem tem o poder não quer que as pessoas sejam todas iguais, quer que eles sejam melhores do que os que estão lá abaixo deles socialmente, hierarquicamente. Então isso incomodava. E eles acabaram contaminando Paulo com essas ideias, porque se Paulo era um estudante das leis, estudava as leis, e ele fosse olhar com generosidade, sem nenhuma trava, sem nenhuma ideia imposta, ele ia ver que Jesus em nenhum momento ofendeu lei nenhuma, nenhum momento. E outra, ele mandou matar em nome dessa perseguição, e aí sim ele passou por cima da lei, que um dos mandamentos é não matarás. Então ele foi temporariamente iludido pelo poder, pelo materialismo. E nós somos assim. E aonde que Paulo falhou então? Nessa fase em que ele fez tudo errado. Ele não vigiou. Tem uma passagem de Jesus que Jesus fala assim, vigiar e orar, que foi o tema da palestra hoje que eu trouxe. O que é vigiar? Vigiar é estar atento ao que acontece fora e ao que acontece dentro de nós. Então, de repente, você está
e do nada vem um sentimento, um pensamento em você, e de repente você está com raiva, e de repente você fica pensando naquela pessoa com ódio, fica pensando com um sentimento negativo, e você não entende por que você está pensando aquilo. Nessa hora, gente, que a gente sente e não entende, a gente tem que fazer o tal do vigiar. Prestar atenção, por que aquele pensamento está passando na minha mente? A influência dos espíritos desencarnados na nossa vida, tem uma questãozinha lá no livro dos espíritos que diz o seguinte: é muito maior do que a gente imagina. Porque a ligação é mental. Você deu abertura, você sintonizou, baixou a sua frequência por algum motivo, eles conseguem se comunicar com você. E de repente você pensa que aquele pensamento é seu e aquele pensamento é de um espírito que acha que está certo. Que a gente tem que olhar com amor para esses irmãozinhos também, mas que eles acabam te influenciando de forma negativa. E outras vezes são coisas que estão dentro de nós mesmos. Você ficou com raiva, vou dar um exemplo, assim, que eu estava pensando, vou dar um exemplo, né, que eu falo. Por exemplo, você foi lá na vitrine, no shopping, e viu aquele sapato, mulher não gosta muito de comprar sapato, por isso que eu dei o exemplo de sapato, né? Aí você viu aquele sapato lindo, maravilhoso e caro. Aí você não pôde comprar o sapato. Aí você saiu de lá e nem sabia por quê, você chegou em casa irritada. Você estava com uma irritação e você nem relacionou que era por causa do tal do sapato. Daqui a pouco você abre a porta e dá de cara com a vizinha com o sapato no pé. E aí de repente você vira um turbilhão dentro de você. Aí você desce e fala com a vizinha de baixo: você viu a fulana? Como é que ela conseguiu alguma coisa ilícita? Ela fez para comprar aquele sapato. Então você já praticou maledicência nessa brincadeira, inveja, né? E a insatisfação porque você não conseguiu. Entenderam? Então, às vezes, são sentimentos que estão dentro da gente. Então, na hora que ela percebeu a irritação, que não comprou o sapato, ela já tinha que começar a ligar o radar dentro dela. Opa, não é por aí, vamos mudar a sintonia. E isso é o vigiar. Porque esses defeitos, a gente vai falar: não, eu não sou maledicente, eu não falo mal de ninguém, mentira. Todo mundo fala, gente. Infelizmente. Mas não faz parte. Isso está gravado em nós há milênios. Se a gente perceber, a gente está fazendo, nem que seja para um político que a gente nem conhece pessoalmente, a gente faz. A gente julga, não é assim? A gente critica. Então, isso está tudo gravadinho dentro de nós. Vigiar é prestar atenção. A partir do momento que eu meço isso, eu fiquei com uma vontade de falar, mas eu não vou falar. Você pensou, já errou, porque pensou, mas pelo menos não falou. E vai treinando. Vai chegar um momento que você não vai pensar mais. E com isso você vai melhorando aos pouquinhos. Para a gente trabalhar um defeitinho desse, né, a vaidade. A vaidade não é no sentido assim de se arrumar, não. É a vaidade de se achar melhor. A vaidade de ter necessidade de aparecer, de se mostrar e ser mais do que o outro. É nesse sentido. O orgulho é a base de todos eles. Nós temos orgulho. E o orgulho foi o grande erro de Saulo e de Paulo, né? Na época Saulo. Então, esse processo de vigiar é o que a gente chama de reforma íntima. Reforma íntima é ter coragem de olhar para dentro de nós mesmos e admitir que a gente tem tudo isso dentro da gente. A gente camufla que a gente é santo, ninguém é. Se nós fôssemos, nós não estaríamos aqui, nesse planeta. Né? A gente já estaria num outro nível. Né? Com exceção dos missionários, isso aí é outra conversa, não é o nosso caso. Né? E aí, eu trouxe esse livrinho aqui chama Cirurgia Moral. Cirurgia Moral é um livrinho que a gente pode abrir todo dia, refletir naquela lição e tentar ter coragem, porque precisa ter coragem, de enxergar na gente esses defeitos e trabalhar. A partir do momento que você admite que tem, já é um grande passo. Mas assim, sem pressa, porque para a gente trabalhar um defeitinho, a gente vai levar 10 encarnações às vezes, 12. Mas se a gente começar a trabalhar hoje, a gente vai sair dessa encarnação um pouquinho melhor. De repente a gente consegue trabalhar uma muito bem trabalhada e a gente sai dessa encarnação com um ganho assim de uma virtude. Nossa, trabalhei a humildade nessa encarnação. Mas a gente precisa começar.
Esse é o vigiai. Esse aqui é o outro, esse aqui é do André Luiz. Não, esse é do... É André Luiz, sim. É Conduta Espírita. Também fala de reforma íntima, também fala de como a gente tem que se comportar a partir do momento que eu me digo espírita. A partir do momento que eu começo a procurar entender as mensagens de Jesus. A partir do momento que eu quero me tornar melhor. Né? Sempre, gente, olhando para nós mesmos com muito carinho. Porque é o que eu falei, o carinho e o amor precisa começar com a gente. Então não adianta, eu sou egoísta, nossa, não sirvo para nada, cair lá na cama e não, ao contrário. Foi o que o Saulo fez. Por isso que ele é meu exemplo do vigiar. Quando ele percebeu, ele mudou completamente a atitude. E isso a gente pode fazer, a gente tem esse potencial dentro da gente. A segunda parte é o orar. Orar, o que significa orar? Vigiar e orar. Né? Que Jesus fala, poxa, vocês não foram capazes. Ele deixou 3 lá vigiando, ele estava sentindo que a morte dele estava chegando e ele estava muito triste e ele foi orar. Jesus, com aquela elevação espiritual, um espírito de luz iluminadíssimo, quando estava triste, o que ele fazia? Ele ficava também. Ele estava encarnado, ele sabia que ele ia sentir dor física, que ele ia ser assassinado. Ele foi orar. O que é orar? Orar é repetir frases. Pai nosso que estás no céu, santificado. Não, gente, isso não é orar. Isso é repetir. Orar é nos conectarmos com o Pai através de sentimento. Então você não precisa falar uma palavra. Se você se ligar com Deus, Deus, estou precisando tanto de uma ajuda ou de um apoio, ou eu estou feliz, eu quero te agradecer. Essa parte a gente quase nunca faz. A gente usa muita oração para pedir, né? Só que Ele, Deus, conhece cada um de nós intimamente. Então Ele sabe o que a gente precisa. Não, a gente não precisa pedir. Ele sabe tudo que é bom para a gente. Aí vem uma pessoa e fala assim, se Ele sabe tudo que é bom para a gente, então para que rezar? É que assim, rezar nos fortalece. Se a gente está passando por uma prova difícil, muitas vezes rezar não vai fazer a gente deixar de passar por aquela prova difícil, mas vai nos fazer mais fortes, vai nos fazer mais equilibrados. Então, oração é ligação com o Pai. Ligação, porque nós somos pedacinhos de Deus. A partir do momento que eu faço a oração, eu me ligo com Ele e a gente passa a ser um só. Jesus, num trechinho do Evangelho, fala mais ou menos isso. Eu queria muito que eles fossem um só, como eu sou um só. Porque quando ele orava, ele se ligava a Deus de maneira a ser um. E nós temos isso, esse potencial que não usamos. Então, naquele momento difícil, naquela situação difícil, qualquer que seja, se a gente faz essa conexão com o Pai, a gente se equilibra. Por pior que seja a dor que a gente está passando, a gente se equilibra e a gente fica mais forte. Porque se a gente está passando por aquela dificuldade, é porque como Ele nos conhece, Ele sabe que nós temos condição dele. Senão a gente não estava passando. E quanto maior a dificuldade, quer dizer que Ele confia mais ainda na gente, de dar aquela prova para a gente passar. Ele sabe, Ele conhece o nosso potencial. E Ele sabe o quanto nós temos luz dentro de nós. Nós é que não sabemos disso e não usamos isso. Por isso que Ele nos perdoa sempre. Quando a gente faz alguma coisa errada, vocês já perceberam que Ele perdoa a gente sempre. A gente não precisa pedir perdão para Deus. Por quê? Porque Ele vê em nós seres perfeitos, porque Ele sabe que Ele fez assim, cada um de nós. O projeto dele é perfeito. Então, por isso Ele sempre perdoa. Porque Ele sabe, a gente errou, momentaneamente a gente vai consertar esse erro. Depois Ele perdoa. Nós é que temos a dificuldade de perdão. Gilberto Gil fez uma música muito legal, e ele foi muito inspirado, que ele fala assim, se eu quiser falar com Deus, eu preciso ficar quietinho dentro de mim mesmo. É assim que eu vou me conectar com Deus. Eu não preciso ir para muros, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso ir para a catedral. Eu faço a minha oração onde eu estiver, porque é uma coisa minha e de Deus. Então, onde eu estiver, voltei para dentro de mim mesmo, fechei os olhos e me liguei, não preciso falar uma palavra, a ligação está feita. Então, ele vai
cantar uma primeira parte dessa música, porque ele resume exatamente o que a gente precisa para falar com Deus. Pedidos, cancelados. Não. Vocês perceberam a perfeição? Desatar os nós das gravatas. Gente, matéria é passageira, a gente não leva nada disso. E às vezes a gente se perde e às vezes a gente se desespera porque não conseguiu comprar o tal do sapato da vitrine, o tal do carro zero. Nada disso a gente vai levar. A gente só vai levar essa paz, esse amor que está dentro da gente, né? Esqueci. Então, era isso. Então, quando a gente fala de oração, a irmã Madre Teresa de Calcutá, foi uma vez questionada, mas com uma certa, não era um questionamento para aprendizado, era um questionamento de ironia, como fazem sempre, né? Com esses seres iluminados que vêm nos ensinar um pouquinho sobre amor. Aí perguntam para ela assim: quando você reza, o que você fala para Deus? Aí ela falou assim: eu não falo nada, eu só escuto. Aí ele perguntou assim: então, se você só escuta, o que ele fala para você? Ele não fala nada, ele só escuta. Então, oração não precisa de palavras. Dispensa palavras e fórmulas prontas. Não precisa. Precisa de amor, de sentimento, de confiança, de acreditar que Deus... Foi essa a mensagem de Jesus. Deus é Pai amoroso, que ama infinitamente cada um de nós, que não castiga. As nossas dificuldades e as nossas provas são, como na escola, provas para a gente passar de grau para um grau mais elevado. E conforme a gente vai passando de um grau mais elevado, as provas vão ficando mais difíceis, porque é assim na escola. Não são castigos, são testes para a gente mostrar que a gente pode passar para um nível mais elevado na escola da nossa evolução. Lógico, existe a lei da ação e reação, são resgates, mas se eu não colocar amor nessas provas, elas vão continuar acontecendo porque eu não vou passar desse estágio. Então, confiar, acreditar, não questionar. E uma vez perguntaram para Jesus assim: Jesus, então ensina a gente a rezar, porque a gente não sabe. E aí Jesus ensinou a oração dominical. A oração dominical, Dominus, quer dizer Senhor. É a oração ao Senhor, é o Pai Nosso que a gente rezou na abertura. E o Pai Nosso, se a gente for analisar, porque às vezes a gente reza sem entender o que a gente está falando. Começa, na verdade, ele não fala Pai, Jesus coloca Abba, que na linguagem dele quer dizer papai, mais amoroso do que pai. Essa era a grande tarefa de Jesus, a gente enxergar esse Deus como esse Pai amoroso que coloca a gente no colo sempre que a gente precisa. Então, papai nosso, a gente não fala Pai meu. A gente na oração fala Pai nosso. Na nossa vida a gente fala Pai meu. Porque a gente quer que a gente tenha vantagem em relação ao outro, a gente quer ter uma oportunidade melhor do que o outro. Nosso quer dizer meu, seu, de todos nós. Quando a gente fala Pai Nosso, quando a gente começa essa oração e fala assim, Pai Nosso,
Eu tenho que entender que Jesus quis dizer para mim que eu tenho que olhar para o meu próximo, qualquer que seja ele, como meu irmão. Inclusive aquele que me prejudica. Hoje, que eu entendo assim, ele é um irmão, alguém que eu preciso aprender a amar, que provavelmente em outra vida eu prejudiquei muito mais do que ele está me prejudicando hoje. São aquelas pessoas que estão no nosso caminho para fazer o nosso treinamento de paciência, de tolerância, de perdão. Então, Pai nosso, que estás nos céus. Porque Jesus não falava só do céu do planeta Terra. Há muitas moradas no reino de Deus. Então, ele está falando de qualquer lugar. No céu do Brasil, no céu dos Estados Unidos, no céu do Alasca, em qualquer céu de Marte, de Saturno, de Vênus, de qualquer planeta, de outra galáxia, vai ser o mesmo Deus, que estais nos céus. Qual é a próxima frase? Santificado seja o vosso nome. Falar que Deus, sanctus, quer dizer incontestável. Falar que Deus é santo é um pleonasmo, é redundância. Santificado seja o vosso nome, quer dizer que eu fale a palavra a Deus, santificando essa palavra com as minhas atitudes, com a minha maneira de ser, com os meus pensamentos, Isso é santificar o nome de Deus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Aonde está o reino de Deus? No universo? Também. Mas esse reino de Deus que Jesus fala na oração, dentro de nós. Venha a nós o vosso reino, quer dizer, nós estarmos em paz com a nossa consciência para ele poder morar dentro da gente. Então, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu, quer dizer, no plano espiritual ou no plano material. O Deus é o mesmo, gente. Quando a gente está lá e quando a gente está aqui, é o mesmo Pai. Seja feita a vossa vontade, a gente parar de ficar julgando Deus. Porque quando acontece aquilo que a gente não quer, ou aquilo que a gente não gostaria que fosse, a gente fala que ele é injusto, que ele é cego, que ele não está vendo, que é só comigo, que eu sou a vítima. Isso quer dizer que a gente não confia nele. Às vezes, um problema imenso que aparece na nossa vida é uma forma dele empurrar a gente para procurar outras opções. E de repente aquela porta se fechou e a gente vira obrigados, porque a porta se fechou e de repente a gente tem inúmeras outras que a gente não teria visto se aquela porta não se fechasse. Isso é seja feita a vossa vontade. É aceitar a vontade de Deus sem questionar como ele sendo injusto ou como ele sendo mau. Ele é Pai de amor, Pai amoroso. A próxima, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Ele não fala um banquete, ele fala pão, simplicidade. E esse pão tem duplo. É o pão que alimenta o corpo e é o pão que alimenta a alma. Então é a gente buscar esse alimento espiritual, que é o que a gente está fazendo aqui. Então o pão nosso, de novo nosso, não é o pão meu. Eu não posso ficar feliz se na minha mesa tiver o pão e se no meu vizinho da esquina está faltando o pão lá. Não é? A gente esquece disso. De repente o fato de estar faltando a mesa do meu irmãozinho da esquina já nem atinge mais. Mas precisava atingir, a gente ter a capacidade de dividir aquele, mesmo que seja só o pão. A gente tem que ter a capacidade de dividir. O pão nosso de cada dia, ele não fala da semana inteira. Ele fala de cada dia. Aquele dia, para nós, aquele pão é suficiente. A gente tem mania de ficar pensando em acumular, e de repente aquele guarda-roupa que não cabe mais nada, e a gente não usa. E a gente continua achando que não tem. Não é assim? Pelo menos na minha casa é. Não sei se na de vocês mas lá em casa é assim. Aí você vai sair e não tem guarda-roupa lotada de novo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje quer dizer valorizar o hoje.
No hoje a gente pode tudo. A gente pode mudar uma história inteira no hoje. O problema é que a gente está sempre preocupado com o amanhã. E quando a gente está preocupado com o amanhã, a gente esquece de viver o hoje. Ou a gente fica preso no ontem. São duas situações. Ou você fica preso no ontem, não se perdoa e não aceita, aí fica deprimido, né? Fica triste, não quer ver ninguém. Ou então você fica vivendo o amanhã e aí você tem ataque de ansiedade, porque você esquece de viver hoje. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Depois, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Essa, então, se a gente parar para pensar, a gente não consegue falar essa frase. Como é que eu posso pedir perdão para aquilo que eu faço de errado se eu não consigo perdoar o meu vizinho que colocou o som alto e não deixou eu dormir? Eu estou falando de coisas banais, né? Não é assim? Como que eu vou conseguir pedir perdão se eu não perdoo? Para essa frase tem uma regrinha simples, se colocar no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, você vai pensar duas vezes antes de agredir com a palavra, antes de falar com grosseria, antes de tomar uma atitude que vai prejudicar aquela pessoa. Então, é se colocar no lugar do outro. Resumiria esse perdoar. Se a gente se coloca, a gente vai conseguir. Mas a gente tem que se colocar. Né? E aí trabalha tudo aquilo que eu falei. Trabalha a vaidade, trabalha o orgulho, né? Trabalha a inveja, tudo isso. Depois, não nos deixais cair em tentação é o vigiar. É nos dar força para a gente prestar atenção em tudo que a gente faz. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele se deixou cair em tentação, a tentação do poder. Não nos deixais cair em tentação, quer dizer, nos fortaleça para a gente ser firme nas nossas decisões, de sermos corretos nas nossas posturas. Mas, livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal a gente não pode entender, não é livrai-nos de passar pela dor. A dor faz parte do nosso vida. Esse mal que Jesus quis dizer na oração é aquele mal resultado das nossas próprias escolhas e atitudes. Porque tudo que a gente faz volta. É esse mal que ele está falando de livrar. Porque se a gente tomar as decisões corretas, as escolhas corretas, ele não vem. E no final, amém. Assim seja. Amém. Sabe contrato? Que no final a gente assina de acordo. O amém quer dizer, estou de acordo com tudo que eu falei anteriormente. Então, quando a gente for rezar o Pai Nosso, gente, vamos rezar refletindo em cada frase. Como se a gente consegue passar do Pai Nosso? Será que eu estou entendendo o meu irmão? Qualquer um, gente. Aquele drogado que está caído na rua, né? Aquela pessoa que me caluniou. Será que eu estou encarando esses aí como nossos? Começa daí. Olha a lição de casa da semana, é grande. Porque o Pai Nosso são várias etapas. Bom, a gente vai encerrar com uma... Pode mais uma música? Pode. Que é o Senhor da Paz. Gente, eu queria agradecer imensamente a casa pela oportunidade, a vocês, por estarem aqui, né, me ouvindo. E sempre assim, eu sempre falo isso em todas as palestras, os ouvidos que mais precisam ouvir são aqueles que estão mais perto da boca que está falando. Então, quem mais aprendeu hoje fui eu. Tudo isso que eu falei, antes de ser para vocês, é para mim. É por isso que eu tenho que agradecer infinitamente. Então, Mariana, não dá para cantar mesmo, nem um pouquinho. A Mariana tem uma voz linda, sabe? Eu pedi para ela cantar, mas ela está cantando. Então, ela me abandonou hoje na cantoria. Então, é o Senhor da Paz. Se alguém souber, canta junto.